Olá pessoal, nessa aula de cálculo diferencial integral nós vamos ver o conceito de continuidade. Quando estudamos o limite de uma função f de x, quando x tende a a, por muitas vezes o valor encontrado é igual ao valor da função em a. As funções com essa propriedade são ditas funções contínuas em a. A partir disso, a gente pode pensar na definição de função contínua em um número. Uma função f é contínua em um número a se e somente se três condições são satisfeitas. Primeira condição, a f de a existe. Quer dizer, a f tem que estar definida no número a. O limite da f de x quando x tende a a existe. O limite da f de x quando x tende a a tem que ser igual a f de a. Então, para uma função ser contínua em um número a, ela tem que satisfazer essas três condições. Se ela satisfaz essas três condições, então ela é contínua em um número a. Mas, se uma ou mais dessas condições não forem satisfeitas em a, dizemos que a f é descontínua em a. Por exemplo, a função f definida por x² menos 9 sobre x menos 3. É contínua em 3? Para isso, primeiro é importante a gente pensar no domínio dessa função. A função f definida nesse exemplo 1 é uma função racional. O que é uma função racional? É uma função cujo numerador é um polinômio, uma função polinomial, e o denominador é uma função polinomial. Então, nesse caso, a função racional, a gente tem que tomar cuidado que o denominador não pode zerar. E a gente sabe que x menos 3 é igual a zero quando x é igual a 3. Então, 3 não está no domínio dessa função f de x. Logo, o domínio de f é todos os números, é o conjunto dos números reais, exceto o número 3. Legal? Bom, se a gente está estudando a continuidade da função f no número a igual a 3, e 3 não está no domínio da função, quer dizer, a função não está definida para x igual a 3, significa que a primeira condição não é satisfeita. A primeira condição para ser contínua no número a função tem que estar definida nesse número a. Nesse exemplo 1, a função não está definida para 3. Então, a função f é descontínua em 3. A gente nem precisa verificar as outras duas condições. A primeira já não foi satisfeita, a gente já conclui que a função é descontínua em 3. Exemplo 2. A função f definida por... essa f de x ela é uma função definida por partes. Se x é diferente de 3, ela se comporta como x² menos 9 sobre x menos 3. Se x é igual a 3, ela é igual a 1. E a gente quer estudar a continuidade dessa função no número 3. Então a gente precisa olhar aqui a semelhança desse exercício com o exercício anterior. No exercício anterior, a nossa f de x é igual a x² menos 9 sobre x menos 3, ela não estava definida para x igual a 3. E a gente concluiu que ela é descontínua em 3, porque não satisfazia a condição i. Nesse exemplo 2, a função definida por partes aqui, ela está definida para x igual a 3. Quando x igual a 3, ela vale 1. Certo? Então, qual que é o domínio agora dessa função? O domínio dessa função do exemplo 2 é todos os reais. Né? Aquele probleminha que a gente tinha com x igual a 3 do exemplo 1, a gente não tem mais. Ela está definida para 3. E para x diferente de 3, ela também está definida para qualquer número diferente de 3. Então o domínio dessa função é todos os reais. Agora a gente vai querer estudar a continuidade dessa função em 3. A gente precisa verificar se satisfaz as três condições para ser contínua. A primeira a gente já viu que é satisfeita. A f de 3 é igual a 1. Então, como a função está definida, logo a f de 3 existe. Primeira condição satisfeita. Segunda, a gente precisa ver o limite da f de x quando x tende a 3. Vamos voltar um pouquinho.
Se a gente está fazendo um limite da f de x quando x tende a 3, nós estamos fazendo x tender a 3, nós não estamos tomando x igual a 3. Estamos fazendo x tender a 3. Veja, se x tende a 3 é diferente de 3, a função vai se comportar como x² menos 9 sobre x menos 3. Porque é assim que ela se comporta para todo x diferente de 3. Então, calcular o limite da f de x quando x tende a 3 é calcular o limite de x² menos 9 sobre x menos 3 quando x tende a 3. Se a gente fizer a substituição direta aqui, a gente vai chegar numa indeterminação 0 sobre 0. A saída aqui é pensar que x² menos 9 pode ser fatorado como x mais 3 vezes x menos 3. Daí a gente consegue simplificar o fator x menos 3 do numerador com o x menos 3 do denominador e a gente conclui que esse limite é igual a 6. Então a segunda condição também é satisfeita. O limite da f de x quando x tende a 3 existe, é igual a 6. Legal? Vamos para a terceira condição. O limite da f de x quando x tende a 3 é diferente da f de 3. Veja, no item I, a gente obteve o valor 1. No item I, a gente obteve o valor 6. 1 é diferente de 6. Então, a terceira condição não é satisfeita. Logo, a função f é descontínua em 3. Trouxe aqui o gráfico das funções do exemplo 1 e da função do exemplo 2, para a gente comparar. O gráfico dessas duas funções são semelhantes. Né? No caso da função do exemplo 1, a função não está definida para 3. Então a gente percebe aqui uma reta, e no ponto em que x de abscissa 3, a gente não tem um ponto cuja abscissa seja 3. No exemplo 2, o gráfico da nossa função já tem um ponto 3, 1. A função está definida para x igual a 3 e f de 3 é igual a 1. Então a gente já tem um ponto fora aqui da reta, a gente tem um ponto 3, 1, indicando aí a descontinuidade da função em 3. Em ambos os casos, a gente pode perceber que o gráfico, quando x igual a 3, ele tem uma quebra, ele tem um salto. Então, graficamente, a gente pode perceber que a função é descontínua em 3 por conta disso. Quando x igual a 3, o gráfico tem uma quebra. Além disso, em ambos os exemplos, no exemplo 1 e no exemplo 2, o limite da f de x quando x tende a A existe. No nosso caso, dos exemplos, esse A é igual a 3. O limite da f de x quando x tende a 3 existe, tanto no exemplo 1 como no exemplo 2. Elas são descontínuas em 3, mas o limite da f de x quando x tende a 3 ele existe. Nesses casos em que o limite existe, a gente pode redefinir a função f de x em A de tal modo que o limite da f de x, quando x tende a A, seja igual a f de A, o que torna a função contínua em A. Então, nos casos dos exemplos 1 e 2, que a gente estava tomando esse A igual a 3, a gente poderia redefinir a função do seguinte modo. A f de x seja igual a x² menos 9 sobre x menos 3, se x diferente de 3, e 6 se x igual a 3. Nesse caso, agora, essa função redefinida, quando x igual a 3, a gente tem uma função contínua. 3. Por quê? A f de 3 existe, é igual a 6. Já eliminou o caso do exemplo 1 em que a f não estava definida. Agora a gente redefiniu a função de tal modo que ela esteja definida para x igual a 3. E a f de 3 é igual a 6. Condição II. Limite da f de x quando x tende a 3. Do mesmo modo que a gente fez para o exemplo 2, a gente chega que esse limite é igual a 6.
E a condição I também vai ser válida a partir de agora, porque a gente redefiniu a f de 3 como sendo 6. Então o limite da f de x, quando x tende a 3, passa a ser igual a f de 3. Então a função em 3 satisfaz as três condições e, portanto, é contínua em 3. Essa descontinuidade dos exemplos 1 e 2 é chamada de descontinuidade removível, porque a gente pode remover a descontinuidade no número A, redefinindo a função f somente nesse número A. Foi o caso dos exemplos anteriores. Vamos partir para o exemplo 3. A função f definida por 2 mais x, se x menor ou igual a 2, e 2 menos x, se x maior do que 2. Novamente, uma função definida por partes. F é contínua em 2. Para saber se a f é contínua em 2, a gente precisa verificar se a função satisfaz todas aquelas três condições em 2. Primeira condição, a f de 2 ela existe? Bom, vamos olhar para a função. Se x igual a 2, a gente vai cair nessa primeira regrinha. Né? Uma vez que a nossa condição x igual a 2 cai aqui. X menor ou igual a 2. Então, se x igual a 2, f de x é 2 mais 2, que é igual a 4. Então, a f de 2 existe. A função f está definida para 2. Então, a primeira condição satisfeita. Segunda condição, precisa saber se o limite da f de x, quando x tende a 2, existe. Bom, então, se a gente perceber, olhando para a função, quando x menor ou igual a 2, ela se comporta de um modo. Quando x maior do que 2, ela se comporta de um outro modo. Então, a gente precisa olhar aqui para os limites laterais e verificar se esses limites laterais existem e são iguais, para poder concluir sobre o limite da f de x quando x tende a 2. Vamos olhar primeiro para o limite à direita, o limite da f de x quando x tende a 2 pela direita. Quando a gente faz tender a 2 pela direita, a gente está fazendo x se aproximar de 2 por valores maiores do que 2. Olhando para a função, x maior do que 2 é essa regrinha que a gente vai usar, 2 menos x. Então a gente quer calcular o limite de 2 menos x quando x tende a 2 pela direita. Fazendo a substituição direta, 2 menos 2, esse limite é igual a 0. Agora vamos olhar para o limite à esquerda, o limite da f de x quando x tende a 2 pela esquerda. Tender a 2 pela esquerda é tender a 2 por valores menores do que 2. Então a gente quer calcular valores menores do que 2, a gente vai cair nessa regrinha, 2 mais x. Então a gente vai calcular o limite de 2 mais x quando x tende a 2. Fazendo a substituição direta, a gente vai chegar que esse limite é 4. Como os limites laterais existem, mas são diferentes, a gente conclui que o limite da f de x, quando x tende a 2, não existe. Se ele não existe, a segunda condição para ser contínua em 2 não é satisfeita. Portanto, a função é descontínua em 2. Aqui está o gráfico da função, mostrando aqui que quando x tende a 2 pela direita, a f de x, os valores de f de x tendem a 0. Quando x tende a 2 pela esquerda, os valores da f de x tendem a 4. E a gente percebe também essa descontinuidade no número 2 pelo salto que o gráfico dá desse valor. Percebendo também, graficamente, essa característica da função, ser descontínua em 2. Vamos para o quarto e último exemplo. A função f, definida também por partes, e ela é definida do seguinte modo. Ela vale 1 sobre x à quarta se x diferente de 0 e 2 se x igual a 0. A pergunta é, f é contínua em 0? Vamos verificar as três condições em 0. f de 0 existe? Existe. Se x igual a 0, a f vale 2, então a f de 0 é 2. Primeira condição é satisfeita. Segunda condição, o limite da f de x quando x tende a 0 existe?
não existe, ele é igual a infinito. Lembrando que a gente já estudou anteriormente de limites infinitos. Então, a segunda condição não é satisfeita, porque o limite não existe. Portanto, a função é descontínua em zero. E aqui tem o gráfico da função. Né? A gente percebe que quando x tende a zero, tanto pela esquerda como pela direita, a função, os valores da função tendem a infinito. Né? E quando x igual a zero, ela vale 2. Aqui a gente tem um ponto 2. A gente percebe também aí a descontinuidade da função em 2 pelo gráfico da função. Há uma ruptura. Né? Nos exemplos 3 e 4, nós não conseguiríamos redefinir a função apenas no número a para torná-las contínuas nesse número a. Por exemplo, no exemplo 3, a gente não conseguiria redefinir a função somente no número 2 de modo a torná-la contínua em 2. No exemplo 4, nós não conseguiríamos redefinir a função somente em 0 de modo a torná-la contínua em 0. Então, para essas funções em que a gente não consegue remover a descontinuidade, a gente vai chamar esta descontinuidade de descontinuidade essencial. Legal?